Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara. E veja só, você gosta de leitura? Não há outro caminho para melhorar a sociedade, não. Os educadores, principalmente, defendem essa tese e é corretíssima. O diploma é importante, a escola, o banco escolar, mas sem leitura individual não tem crescimento. Não há como aprender, por exemplo, escrever sem ler, não é verdade? Mas tem gente que não gosta somente de leitura, não. Tem gente que vai mais além do que isso. Por exemplo, eu conheço um camarada que um dia desse ele disse uma frase assim: se eu pudesse me transformar, eu me livraria. Quer dizer, queria ser livro. É isso, Léo Siqueira? Você queria ser uma... você não gosta, não. Queria ser um livro, uma livraria. Na verdade, as redes sociais, elas inclusive hoje já produziram muitos livros a partir de frases que são colocadas aleatoriamente nas redes sociais, né? E às vezes eu coloco algumas parecidas. Além de textos longos, você fica às vezes filosofando, eu já notei. E brincando com a filosofia, né? Porque, por exemplo, tem uma que eu coloco assim, tudo que é sóbrio desmancha no bar. Desmancha no bar. E outras tantas que eu fico brincando e muitas vezes até criando no próprio o Facebook. Ele passou a ser um rascunho para mim, quer dizer, eu escrevo muitas vezes um poema diretamente no Facebook. O aprimoramento do poema ele é posterior à leitura, muitas vezes, de várias pessoas. E lá também pode editar, né? Exatamente. Lá eu vou editando, ou simplesmente, daqui mais um tempo, se eu não gostei, mas eu excluo. Exclui. Né? Até porque se você não excluiu, a linha do tempo faz isso por você, né? Exclui. Então, assim, eu acho que é uma grande experiência. Eu acho que do século XXI, ainda está se pensando um pouco sobre a influência da internet, mas é a grande influência e, infelizmente, em alguns setores, ela fluindo para o lado mais assim, desagregador, acho que assim, da grande imprensa, né? Porque muitas vezes você vê uma manchete de uns grandes sites, como o MSN, por exemplo, que é uma briga de novela, vira manchete de um veículo de comunicação, né? Quer dizer, são coisas que poderiam ter um aproveitamento maior no fomento à educação, no fomento à cultura, enfim. Peraí, mas vamos voltar um pouquinho. A gente vai acabar chegando na internet e no futuro até. Mas, Lau, veja bem, você é gaúcho, não é paraibano. Mas muita gente, e eu até mesmo que te conheço desde quando você chegou, às vezes acho que você é paraibano mesmo. Você já está aqui na Paraíba desde 80, desde o começo de 80, né? Eu cheguei aqui em 85, exatamente. Eu cheguei, na verdade marcou o dia que eu cheguei na Paraíba, foi o dia que Tancredo morreu. Sabe, no dia que anunciaram a morte dele, eu estava desembarcando em João Pessoa. Então, né? Foi 12. Não sabia que ia ficar tanto tempo aqui, né? E, aliás, agora não pretendo mais sair. 12 de outubro? Exatamente, 12 de outubro de 85. 85. E eu cheguei, fazer um registro agora interessante. E eu cheguei no dia da morte de Zé Américo. Zé Américo de Almeida. Eu me lembro no dia de manhã a gente organizando a mudança assim, e a cidade, os rádios. Eu vim morar na frente da casa daquele radialista Jonildo Cavalcante. Sei. E os rádios só falavam isso. Mas, bom, de lá para cá, Lau, quantos livros já? Aí você, eu me lembro que quando você estava chegando aqui, a gente morava ali perto do mercado público de Mangabeira. Exatamente. E sempre no final de semana eu ia para tua casa, violão, e ficava eu, você, a Socorro Andrade. Socorro Andrade. Por onde anda Socorro Andrade? Está no Rio. Tá. Mas quando aparecer aqui, poeta, ela pode até ver pelo YouTube, apareça aqui na TV Câmara para a gente lhe ver também.
eu, você, a Socorro Andrade e a Joana Bellarmino. Exatamente, era. Cantando e tocando música. E Joana Bellarmino canta Gal Costa melhor do que Gal Costa. E você, eu notava desde aquele tempo que você gostava também do violão, da música, mas seu negócio era a literatura. E quando a gente terminava o papo de livro, tal, do começo da noite, você ia dormir mais cedo e a gente ficava... Desde aquele tempo que você começou essa história de livros, né? Na realidade é bem anterior, né? Eu nasci em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, uma cidade histórica, tombada, que tinha 3 equipamentos básicos, né? Tinha um bom cinema, um bom teatro e uma boa biblioteca. Eu cresci dentro de uma biblioteca, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu li um livro chamado Sonhos de José, que era a história de um cara que escrevia tudo que sentia o tempo todo, né? Todo o seu sentimento sobre o mundo ele escrevia em qualquer circunstância. Ele não tinha outra função. Eu não me lembro mais nem da história, mas me lembro disso. E eu me lembro que eu passei a imitar o cara e continuo imitando até hoje. Quando você me conheceu, eu era muito mais um leitor. Eu escrevia muito também, mas eu não tinha nenhuma preocupação, eu não tinha nenhum desejo de publicar livro, né? Não tinha nenhum desejo mesmo, achava que seria inviável. E acabei publicando em 93 o Comício das Veias junto com Joana Bellarmino. Isso. Nós éramos casados na época e nós publicamos esse livro. Ela publicou contos e eu poemas, né? E me surpreendeu na época a crítica positiva do Edelberto Barbosa, né? Eu não esperava que tivesse algum reconhecimento, né? E a partir dali eu comecei a escrever. Também não pensei mais em publicar o segundo, não sabia quando ia publicar o segundo, mas em 98 a gente publicou o Guardador de Sorrisos, foi um trabalho com o Antônio Mariano, com o André Ricardo Aguiar e com o Zé Caetano, o poeta Zé Caetano, que eles editaram o meu livro e foi uma experiência muito boa também, porque eu ganhei um prêmio em Aracaju, e sem ir lá, né? E também nesse livro está um poema meu que depois ele se circulou muito, foi traduzido para vários idiomas, para catalão, para inglês, francês e ultimamente para mandarim também, né? E circulou muito esse poema. E aí esse poema me resgata até hoje esse livro, né? Depois eu continuei publicando, publiquei em 2002 Sem Meias Palavras, onde eu já fui classificado como uma referência neobarroca da poesia, também com uma boa aceitação da crítica e com uma boa venda. Até eu não posso não saí nenhum Paulo Coelho não, mas eu não posso me queixar meus livros sempre foram autossustentáveis, eu nunca tive prejuízo com o livro não, né? Aí publiquei em 2002 Sem Meias Palavras, depois publiquei em 2007, quando eu já estava na gestão pública, eu publiquei Texto Sentido, todos os livros de poemas. E em 2011 eu publiquei Poesia Sem Pele. Poesia Sem Pele eu publiquei por uma editora do Rio Grande do Sul. Lancei lá na Casa de Cultura Mário Quintana, depois lancei em Curitiba, no Rio e Natal, não me lembro onde mais, em Campina Grande, em algumas cidades. Lancei aqui em João Pessoa, na Semana de Luta Antimanicomial, dentro do Juliano Moreira. Né? E logo em seguida a gente começou um movimento lá dentro do Juliano, que era Poesia no Hospício, que era um sarau com os pacientes e com os dependentes químicos, com os pacientes. Olá, agora aproveitando isso, já que você falou que seus livros são independentes, e não tem dado prejuízo, tem muita gente que sempre curte esse programa da gente, gente jovem, está enveredando pela música, pela literatura. Explica para a gente aqui, principalmente para um leitor assim mais jovem que você, como é esse procedimento, o custo disso. Porque muita gente às vezes até tem uma coisa pronta em casa, mas não tem nem a quem procurar, né? Onde procurar, sabe fazer um orçamento. Como é que processa isso? Bom, o mais importante é que publicar é escrever, né? E você aprimorar a sua escrita, você se preocupar com ela, se preocupar com... por exemplo, uma das coisas que me alertou muito na poesia foi quando eu percebi
que a juventude lia meus poemas. Eu publicava naquele livro da tribo, e uma vez um professor lá em São Paulo, que estava organizando uma antologia de poesia brasileira, com Arnaldo Antunes, com Glauco Matoso, uma poesia contemporânea. E os alunos dele passaram a ler os meus poemas para ele em sala de aula lá em São Paulo. Aí ele me descobriu a partir disso aí, né? Então, assim, existe hoje uma... E eu já me perdi a sua pergunta. E existe hoje o custo de como fazer. Né? Pronto, eu chego lá. Existem as alternativas. Por exemplo, nessas agendas da tribo, em 2002, eu recebia os direitos autorais em agendas. E eu recebi tanta agenda que eu não sabia o que fazer, eu vendi e consegui com esse dinheiro publicar o livro, em 2002. O custo hoje é muito fácil publicar um livro, não é como no tempo de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos foi, além de tudo, de ser um grande poeta, foi um grande herói da literatura brasileira por ter conseguido se consagrar com uma poesia maravilhosa e com a busca da publicação, né? que ele teve. E hoje não sai muito caro. O meu último livro, que eu lancei em Porto Alegre, eu sempre faço questão também de fazer edições baratas, porque uma coisa que afasta as pessoas do livro é o preço, né? Então. O meu livro, o custo de capa de cada livro, do último que eu publiquei, o Poesia Sem Pele, foi R$3, R$3,50, se não me engano. Quer dizer, um livro bem bacana que eu vendia a 10, né? Cheguei a vender até a 5, quer dizer que é um preço muito acessível para quem quer comprar um livro, né? E para mim é mais importante do que ganhar o dinheiro com a venda do livro, você conquistar mais um leitor, né? Então, assim, hoje é muito fácil, você vai em qualquer gráfica ou em qualquer editora pequena, como aqui em João Pessoa tem a Ideia, que já tem uma tradição grande, tem outras editoras, né? E você faz um orçamento e os caras fazem tudo. A sua preocupação é fazer os poemas, entregar hoje num pendrive, né? Os meus primeiros foram em disquete, né? E aí é muito simples, não tem muito mistério você publicar um livro ou para gravar um disco hoje. As tecnologias hoje elas diminuíram essas distâncias. Então, por exemplo, hoje você tem uma editora em São Paulo, por exemplo, a Patuá, que está fora das livrarias e talvez seja uma das editoras, a editora acho que mais publica poesia, né? Se você procurar a Patuá, editora Patuá, na internet, você vai encontrar uma editora que ela consegue ser lucrativa, né? ser sustentável, não lucrativa, sustentável, publicando poesia contemporânea e publicando só poesia. Algumas editoras vão se especializando. Vão se especializando. Então, é muito simples. Mas você se considera mais... você trabalha as duas coisas. Você é um escritor e também um poeta. Mas qual a que você mais gosta de fazer? É fazer uma coisa em poesia ou texto, crônica? Eu escrevo, às vezes, a convite de algumas... Tem aquela revista Discutindo Literatura, que tem uma circulação nacional boa. Eu escrevi para lá. Hoje eu escrevo para a União, já escrevi para o Jornal da Paraíba. E eu gosto, por exemplo, e escrevo muito para CD, sobre exposições, mas são leituras muito pessoais. Eu não sou um crítico, eu acho. Eu faço leituras muito específicas de uma determinada obra, né? Ou de uma determinada situação, de uma política pública, alguma coisa. A poesia é aquela coisa assim, Ademilson, meio que inevitável. É tipo assim, eu só escrevo porque eu não consigo não escrever. Eu não consigo me conter diante da poesia. A poesia é uma coisa que... Não, mas natural. Mas já que você demorou de concluir com o que é mesmo a poesia... E incrível também é a coisa do gestor público. Como é que o poeta consegue lidar com a burocracia? Você vai responder depois. Okay. Dá um tempinho, volta já com o programa Nossa Gente. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem.
Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Estamos de volta com o programa Nossa Gente, presença desta vez do escritor, poeta e gestor público, presidente da FUNESC, o Lau Siqueira. Lau, a gente deixou o primeiro bloco justamente falando o seguinte, que você estava dizendo, eu tinha provocado você sobre se você é mais poeta ou escritor mesmo, o que é que gosta mais, e aí a gente já ia ampliando para o poeta e o burocrata. A burocracia, a presidência da FUNESC. Mas pode continuar falando da poesia como você tinha terminado. Sim, a poesia, ela é como eu disse assim, Mário Quintana, que para mim era uma das grandes referências, ele dizia que a gente nasce poeta assim como você nasce de olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, né? Que é uma característica. Eu não sei muito se é isso, não, mas porque eu acho que na medida do tempo... Eu conheço poetas que nunca escreveram um verso, mas tem pessoas que têm uma poesia, né, natural, né? Elas geralmente as pessoas mais simples, né? No interior a gente encontra muitas pessoas que têm uma capacidade de transmitir, sabe, as coisas de uma forma muito, muito bonita sempre, né? E muitas vezes da forma mais simples, né? Eu acho isso admirável. Eu acho que a poesia realmente ela é alguma coisa que a gente não consegue ver, não consegue tocar, né? É muito, a poesia se aproxima muito da utopia, né? Aquela coisa que a gente procura, mas vai fazendo os poemas, mas a poesia está um pouco mais adiante sempre, né? Mas essa questão da gestão pública, Demis, para mim é uma coisa muito natural, porque eu sou de uma família simples. Meu pai era agricultor, a minha mãe, né, também é uma pessoa de origem camponesa e tal. E assim eu sempre fui trabalhador. Eu trabalho desde os 17 anos, né? Nunca tive estabilidade, nunca fiquei desempregado. Quer dizer, eu precisei ir à luta para suprir minhas necessidades, né? Nesse meio tempo, aconteceu a história da gestão pública, né? Que eu trabalhava na Assembleia com o então prefeito Ricardo Coutinho, aliás, então deputado Ricardo Coutinho. Ele foi eleito e eu acabei assumindo, né, na FUNJOP como adjunto de Luiz Carlos Vasconcelos, depois assumi como titular. E eu encarei sempre isso como um trabalho. Eu não vejo outra coisa, eu não tenho pretensões políticas, eu não tenho. Eu sei que as coisas precisam ser feitas e não, mas eu digo assim, olha, você está aqui pensando uma poesia, porque você pode, o poeta trabalha em qualquer lugar, e o camarada chega com uma licitação, aqui vai ter que fazer a licitação para... Está tudo escuro ali no espaço cultural. Eu tive que entender, porque na realidade hoje assim, eu leio muito mais relatório que processo do que literatura propriamente dita. Assim. E olha que aí foi a grande sorte, a maravilha de Graciliano Ramos, né? Ele fez muita coisa justamente... Fez coisas belíssimas. Porque foi prefeito. Exatamente. Ele tem, inclusive, até ofícios redigidos de punho próprio, mas isso não é novidade, né? O próprio Carlos Drummond de Andrade, ele era chefe de gabinete do Gustavo Capanema, na época do Estado Novo, que era ministro da Educação e Saúde. Mário de Andrade foi o primeiro gestor de cultura do Brasil, ele foi diretor de cultura em São Paulo, e foi o cara que criou, por exemplo, ele redigiu de punho próprio o que é hoje o IFAEP. IFAEP não, desculpa, IFAEP é paraibano, né? O IFAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico. Então, assim... na realidade, os artistas eles estão presentes dentro do contexto da política e a gente precisa, no meu caso, como eu te disse, assim, eu encaro como um trabalho, sabe? Eu estou numa função que é uma função privilegiada, sabe? Porque atualmente, por exemplo, na FUNESC, a FUNESC é o segundo maior centro cultural do mundo, né? Você tem lá, as pessoas não sabem o que tem lá dentro, muitas vezes. Vê a FUNESC como um lugar onde acontecem shows. E, na realidade, lá dentro você tem um arquivo histórico que tem documentos assinados por Dom Pedro I, por exemplo. Você tem documentos do Brasil Colônia lá dentro. Então, quer dizer, se você quiser investigar
A história da distribuição de terras, por exemplo, na Paraíba, essa documentação está lá, né? Então, tem uma biblioteca com 100 mil títulos, né? Quer dizer, uma biblioteca muito poderosa, né? Que, apesar Mas a biblioteca está fechada agora. Não, ela está fechada. Ela teve 7 anos fechada, depois Maurício Buriti reabriu e agora ela fechou de novo para a reforma, está sendo feita... Vamos fazer assim, já que você falou em relatório, faça um relatóriozinho aqui para a gente, porque houve coisas que já foram entregues há poucos dias, tem outras para entregar. Dê uma geral sobre isso, o que já está pronto à disposição e o que vai ser entregue à população. Na realidade, outro dia uma pessoa ficou olhando para mim e perguntou assim, quando é que fica pronto totalmente o espaço cultural? Eu digo, olha, eu espero que nem tão cedo fique pronto, porque, por exemplo, esses documentos que eu falei, documentos antigos, precisam ser restaurados. Né? Eles precisam ser restaurados. Então tem uma coisa que precisa ser contínua dentro do espaço cultural, que eu chamo isso de uma reforma conceitual. Né? Essa reforma de engenharia, aí primeiro vem uma coisa assim que é muito difícil lidar com obra pública. É muito difícil, sabe? É um desafio muito grande, principalmente porque a obra fica comandada pela Suplan, mas a gente está lá dentro. Então, quando se abriu o espaço cultural, a minha lógica foi de ocupação, né? Então abriram primeiro a Praça do Povo, liberaram a Praça do Povo, a gente fez um show. Aí liberaram no Teatro de Arena, fizemos um show também. Se liberou depois a sala de concertos, a gente começou a fazer os concertos. Estamos fazendo concertos quinzenais. O Teatro Paulo Pontes, ele não está pronto para um espetáculo, porque faltam algumas varas de iluminação, né? Agora, para palestra pode, é um auditório de luxo, né? O cinema também está pronto, mas falta chegar os equipamentos, né? A gente tem lá falta... E a livraria? A biblioteca? A biblioteca, durante a reforma, a biblioteca guardou as coisas do espaço cultural que não tinham onde deixar. A reforma foi um caos total, né? Porque a reforma tirou o telhado e o piso. É verdade. Entendeu? Então foi uma reforma que só na parte elétrica, por exemplo, ela levou 20 toneladas de equipamento elétrico ali dentro, entendeu? A troca. O espaço cultural tinha sido transformado numa grande gambiarra. Não sei como não aconteceu nenhum acidente grave ali dentro. Né? Então, a biblioteca foi o último a começar a fazer a reforma. E isso causou até um certo desconforto, porque tinha muitas pessoas que estudavam na biblioteca. O que eu fiz com isso? A gente tem algumas salas que seriam para aluguel para eventos lá atrás. Eu destinei 2 salas dessas para ficarem abertas das 7 da manhã às 11 da noite, aliás, às 10 da noite, para que as pessoas pudessem ir lá estudar. Né? Mas uma biblioteca não é só isso. Né? A biblioteca é um espaço de formação do leitor. E futuramente a gente quer trabalhar com criança, quer trabalhar com formação do leitor. A gente está, por exemplo, resgatando uma luta que era de uma pessoa que eu acho que tu conhece, a professora Gemima. Ah, claro. Né? E a gente está resgatando a luta do Plano Estadual do Livro da Leitura. Por quê, Ademilson? Porque eu acho que aí onde a cultura contribui com a educação, fundamentalmente, porque as escolas brasileiras que têm um IDEB mais elevado, todas elas têm um programa de leitura bem sólido, né? E até o próprio Roland Barthes afirma, por exemplo, que a literatura contém muitos saberes, né? Que você lê um livro, por exemplo, como ele cita aquele Robson Crusoe, aí você encontra ali geografia, antropologia, história, para você conhecer. Hoje, por exemplo, tem uma amiga minha que está fazendo um curso de história, mas ela estuda obras de Zé Lins do Rego. Ela quer conhecer a história da Paraíba através de Zé Lins do Rego. Tem muita gente no Rio Grande do Sul que estuda a história do Rio Grande do Sul a partir de Érico Veríssimo. Sim. Né? E Lau, e uma coisa interessante também é que o livro, claro, tudo está sujeito a ter um erro aqui, uma falha ali, mas o livro é uma garantia da literatura certinha, correta. É verdade. Como se escreve as palavras. Não é esse risco, por exemplo, que está nas redes sociais. A gente é arriscado ver sapato com C cedilha. E como se fazer para controlar isso, dar um... É um risco essa coisa da leitura na internet, né? Na internet cabe qualquer coisa, né? Tem muita coisa bacana lá. Por exemplo, você tem a obra toda de Fernando Pessoa, né? Mas com certeza não é o site mais acessado, né? As escolas precisariam estimular mais isso. A internet tinha que e já está começando em várias escolas,
mas ser usada mais como instrumento de acesso à leitura. Hoje se discute muito, por exemplo, a literatura digital, até porque um livro hoje, antes de ser impresso, ele é um livro digital, né? Ele é um arquivo digital. Então se discute muito isso. E eu acho que até como a gente estava falando de poesia, em relação à poesia, talvez tenha sido o gênero mais beneficiado em relação à internet, porque é muito fácil hoje você... as antologias que eu participei ultimamente, inclusive na Argentina, tem um país de Portugal que fez Moçambique, fizeram uma antologia de países de língua portuguesa, eu entrei também. Tudo que eu tenho participado ultimamente tem sido via internet, né? As antologias, essa que eu falei primeiramente foi na virada do século, a poesia de invenção no Brasil, que foi uma antologia importante, assim, que me projetou de uma forma importante em 2002. Tudo foram acessos que eu tive a partir da internet, né? Então, assim, depende do uso que você faz da internet, ela pode ser um grande veículo ou pode lhe causar um grande perda de tempo. Meu bem, meu mal. Né? Você perder e começar a escrever com certeza, da forma como o pessoal está escrevendo aí, de pegar. É verdade. Criando uma nova linguagem, que nem é uma nova linguagem, e eu vou te dizer mais também, olha, eu sou um pouco contra essa reforma ortográfica. Por exemplo, tirar o acento da palavra voo é você tirar as asas da palavra voo. Sei. Né? Então, assim, não é só a internet, também a própria reforma ortográfica, ela vai confundindo também um pouco, eu acho. E que está uma coisa indefinida, né? Era até 2012, agora 2018. Quem é que corrige mais isso? O Word. Pois é. Né? Você está lá escrevendo como você sempre escreve, de repente aparece em vermelho. Em vermelho, como se a palavra tivesse errada. Como se estivesse errada, né? E na realidade é a reforma que já vai sendo imposta dessa forma. É incrível isso. Agora, Lau, antes que esse programa já está caminhando aí para terminar, e eu tenho o receio de deixar de te perguntar uma coisa. Já faz uns 18, 16 minutos, 15 minutos que a gente conversa aqui e você nenhuma vez disse tu e nem ti. O gaúcho morreu mesmo. Não morreu não, ainda tomo chimarrão. Agora eu estou muito mais para Oxente do que para ti, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande pela minha terra e tenho um carinho muito grande pela Paraíba. A Paraíba me deu 2 filhas, tenho uma neta, tenho amigos aqui que é para a vida toda. Então hoje eu tenho muito orgulho do sotaque, da mistura do sotaque que eu tenho hoje. Eu tenho muito orgulho, eu acho que a Paraíba me deu tudo que eu tenho na vida hoje, né? Então... Agora, e esse último livro, eu queria que você... Esse último livro que você lançou, faz quanto tempo? Foi em 2011. Eu estou com 2 livros prontos, tá, para o ano que vem eu ia lançar esse ano. Eu troquei as bolas. Não é o último, é os próximos que você falou, sim. Que estava encaminhando. Como esses 2 que estão sendo encaminhados, de que tratam mesmo e quando é que você prevê o lançamento? Não, na realidade, eu tenho 2 livros. Que um é um livro de poemas inéditos, Livro Arbítrio, vai ser o título. Né? O outro é um livro que eu não tenho ainda o título, mas é uma seleção dos que eu já escrevi, já publiquei, que é um pedido de muita gente. E eu tenho um livro também sobre política pública para leitura. Eu tenho muita paixão pelo tema leitura. E eu escrevo muito sobre isso, né? Então, quando eu percebi que eu tinha vários artigos, eu comecei a pensar em organizar um livro sobre leitura, né? E estou organizando isso. Já comecei outros projetos que eu comecei, por exemplo, sobre gestão pública mesmo, escrevendo sobre gestão pública, né? A dificuldade que tem na gestão pública, que muitas vezes a burocracia não é o problema é o burocrata. Né? A pessoa que dificulta o acesso, que acha que você tem que ser inacessível, não tem que ser inacessível. Né? A burocracia é inevitável, né? É inevitável. A burocracia são procedimentos, né? São procedimentos que são contínuos. Mas agora o burocrata é que tem que facilitar. É aquele cara que deixa o paletó na cadeira e vai passear e deixa as pessoas esperando para ser atendido. Isso é que é o grande mal. Mas não, a gente está terminando, infelizmente, o programa. Ainda tinha uns assuntos aqui para a gente conversar. A gente conversava mais umas 3 semanas. Mas
Você tem um tempinho aí para suas considerações finais. Eu te agradeço a presença aqui no nosso agente. Me senti o candidato agora. As considerações finais. Né? É verdade. É um hábito meu. É antes do debate. Sim. É um prazer grande. Primeiro, um prazer te rever, né? Porque a gente, apesar de ser amigo há anos, passa tempo sem se ver. Muito pouco, né? Nunca mais tomou uma cerveja junto, nunca mais tocou aquele violão. Né? Tem um prazer enorme participar daquele teu programa, um programa muito intimista, né? Porque eu não me senti num programa de televisão aqui, juro para você. Né? Espero que a gente possa voltar, por exemplo, para divulgar o próximo livro, os próximos livros, né? Que a gente está pronto e eu pretendo lançar assim que possível. Legal. Então a gente termina o nosso agente por aqui e até o próximo programa.